Ô, Juliano, bom dia, amigo. Bom dia, agora tá conseguindo me enxergar bem aí? Tá bem, ó, agora tá de categoria, irmão. Então tá bom. Então obrigado aí, Alex, pelo convite. Obrigado aí, Conexão Rural. Obrigado também, Acústica FM, pela oportunidade de estar falando um pouquinho da primeira abertura oficial da colheita do milho na metade sul aí no município de Jaguarão. Pois é, inédito isso aí, né, Juliano? A gente normalmente está acostumado, né, a ver aberturas oficiais de colheita do milho sempre na região noroeste do estado, que é realmente onde se planta mais milho dentro do estado do Rio Grande do Sul. E essa é uma grande oportunidade aí para a gente se abrindo, né, não só com a característica principal que é o arroz, seguindo pela soja e agora seguindo com o milho aí, com ótimas oportunidades aí de mais uma alternativa para o produtor rural nessa região. Tu sabe, Juliano, que essa semana eu estive lá em Teutônia, na Languiru, e a Languiru começa a refazer, né, as suas operações e diminuindo, inclusive, tanto a parte de plantel quanto a parte frigorífica dos suínos e de aves. E a principal motivação para isso é justamente a falta da sua principal matéria-prima da ração, que é o milho. Ou seja, irmão, nós temos aí um campo enorme para trabalhar o milho, né? Desde que a gente começou a trabalhar e olhar com mais carinho, né, para a cultura do milho na metade sul, e sabendo que nós temos um déficit, né, no Rio Grande do Sul de mais de 3,9 milhões de toneladas, e olhando, né, sempre principalmente para essas empresas e para as cooperativas que fazem a transformação, né, desse grão em proteína, existe sempre essa preocupação, né, de como fazer com que essas indústrias elas se mantenham abastecidas. E obviamente que a gente sempre tem uma preocupação também da transformação, né, não só você fazer a exportação do milho, que esse é muito importante hoje para o Brasil, mas também a gente conseguir exportar proteína. E aí a importância da gente ter toda a cadeia preocupada com a cultura do milho, né? E aí deixa eu fazer aqui, se me permite, e é claro que tu vai gostar também, um comercial para a Pioneer, que tem trabalhado muito nisso aí no Projeto Sulco, né, amigo? É uma das integrantes desse processo. Como é que é essa contribuição aí, Juliano? Bom, a Pioneer Sementes, ela está trabalhando há 3 anos, né, dentro do Projeto Sulco, com outras empresas, né, junto com a Embrapa também. Então, o nosso trabalho, principalmente, é levar tecnologia nessas áreas de Projeto Sulco Camalhão, levando aí os melhores híbridos de milho e também trazendo informações técnicas para que o agricultor consiga atingir patamares maiores de produtividade por hectare, que, na verdade, esse que é o grande desafio, né? É uma região bastante nova, né, na cultura do milho. O próprio Projeto Sulco Camalhão, apesar dele ser um projeto antigo, ele ganhou força, né, nos últimos 3 anos, e a gente tem uma preocupação muito grande de posicionar os melhores materiais e a melhor tecnologia, né, isso aí falando em adubação, calagem, falando nos híbridos de milho, para que a gente consiga extrair o máximo potencial de cada material. Então a gente tem uma preocupação grande, principalmente com a pesquisa e com a agronomia, para que a gente consiga trazer produtos vencedores, né, produtos que consigam realmente trazer um maior número de sacos por hectare, que é a rentabilidade, que vai dar maior rentabilidade para o agricultor, porque o investimento ele é importante para que você consiga tirar o máximo do proveito de cada pedacinho de hectare que você estiver plantando, né? Depois eu quero que tu fale, Juliano, sobre essa produtividade, a ideal nas áreas de várzea, por exemplo, mas antes eu quero chamar o Lindolfo Roberto Holdfer. Rapaz, isso aí não é nome de político, isso é nome de artista, de ator internacional. Mas ele é o nosso secretário da Agricultura lá de Jaguarão. Bem-vindo, meu amigo Lindolfo, se preparando aí desde já. O reconhecimento nosso também pela contribuição da Prefeitura de Jaguarão nesse evento aí que vai marcar a abertura da nossa colheita do milho aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Juliano. Bom dia, nossos ouvintes. Não é nome de político nem de ator, né, Alex? É nome de produtor mesmo. Somos produtores. Como a cultura na veia, sempre se criamos nessa área. E em 2017, aí, a convite do então prefeito, ex-prefeito Fábio Teles, assumimos a Secretaria da Agricultura de Jaguarão
um projeto e um planejamento de reestruturar uma secretaria tão importante para a nossa área sul aí. E graças a Deus, com muito trabalho, muita união, muito esforço de todos, em conjunto, Jaguarão está conseguindo a ser um aí dos municípios que se fortalecem com o agronegócio, e hoje tem esse projeto Suco, projeto do milho, um projeto ao qual nós consideramos muito importante para a zona sul do estado, e também consideramos talvez um divisor de águas na produção de milho do nosso estado, o qual é muito importante para nós manter o fortalecimento das nossas empresas, das indústrias de aves, indústrias de suínos, importantíssimo para o estado. Então, a Prefeitura de Jaguarão, a Secretaria da Agricultura de Jaguarão aqui, ela bota muita importância nesse evento, e estamos juntos, e Jaguarão vai continuar fortalecendo. Já temos, Alex, alguns projetos, além dessa produção nas grandes propriedades, onde o pessoal já temos alguns projetos até para agricultura familiar, para usar esse projeto Suco também na agricultura familiar aqui, para fortalecer cada vez mais o milho no nosso estado. Juliano, o projeto Suco Camalhão, ou essa técnica, ela, só para o nosso ouvinte que não está familiarizado entender melhor, ela tem como objetivo compensar essa carência hídrica que temos no milho, né? O milho precisa de água, toda planta precisa de água, mas o milho principalmente, né? Nós temos aí essa técnica sendo difundida bastante. O que a gente consegue tirar e o que a gente consegue fazer com a experiência do Suco Camalhão, que eu acho que veio para ficar, né, Juliano? Esse é um bom ponto, Alex, e o projeto Suco Camalhão, né, ele tem duas premissas importantíssimas aí. A primeira chama-se irrigação, mas junto com a irrigação nós temos uma outra tão importante que se chama drenagem. A gente sabe que a gente tem nas áreas de várzea, áreas de arroz, você tem uma dificuldade de penetração de água nesse solo. Então, quando você tem uma chuva muito forte, de 100 milímetros, 80 milímetros, você tem um risco de você ficar quase que alagado nessa área. Então, o projeto Suco Camalhão, ele tem esses dois objetivos. É fazer com que a água entre, né, no sistema, e obviamente que o milho é uma cultura que precisa bastante água, mas precisa menos que arroz, né? Esse é um bom ponto. Mas a gente precisa fazer com que essa água ela saia dessa área o mais rápido possível, para você não ter problema aí com as raízes do milho, obviamente, você ter perdas de plantas em função do excesso de água também. Então esse é um ponto importante. E voltando à tua pergunta, a gente olha, né, na região noroeste do estado, áreas irrigadas, áreas com plantio direto há muitos anos, você consegue patamares de 270 até 300 sacos por hectare, né, nas áreas que a gente chama de filé, as melhores áreas. A gente falando em Suco Camalhão, eu não tenho dúvida que nós vamos chegar a 200 sacos em muito breve, né? Hoje nós já temos históricos aí de áreas com 187 sacos, 160 sacos, 130 sacos. Claro que isso vai depender de N fatores, né? Época de plantio, vai depender de quanto que você investiu, né, em fertilidade de solo, mas eu digo que 200 sacos nós estamos muito próximos de atingir nas melhores áreas hoje do projeto Suco Camalhão. Que seria uma produtividade ideal, né? Juliano, eu te pergunto, aproveitando ainda, tu tens, por exemplo, uma área com a irrigação, seja lá para gotejamento, pivô, enfim, e tu tem o Suco Camalhão, uma irrigação, logicamente, por cima e a outra por baixo, né? Uma na raiz e outra na cabeça da planta. Sendo bem irrigado, sendo bem trabalhado, essas produtividades serão equivalentes? Eu te digo que nós poderemos chegar sim em produtividades equivalentes. Claro que isso você tem uma construção para você chegar a isso, né? Claro. E obviamente que nós temos algumas outras situações que elas têm que ser encaradas também. Hoje a gente fala em produzir milho em áreas Suco Camalhão, normalmente são áreas quase que a nível do mar, né? Então você muitas vezes não tem aquela temperatura ideal, você tem momentos de calor a maior do que em regiões mais altas, então, mas isso é algo que você vai superando ao longo do tempo. Se nós pegarmos e fazer um paralelo com a soja,
Na década de 60 não existia soja no Brasil Central. E hoje, né, o Brasil Central e o Goiás, e pegando o Mato Grosso, tem soja em todas as áreas com cultivares adaptados a todas as regiões. Então, ou seja, nós vamos sim, com certeza, caminhar, né, para altas produtividades, talvez não chegar, né, a 270, 300 sacos, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar muito próximo disso nos próximos anos, baseado principalmente em investimento e tecnologia que tanto as empresas quanto o agricultor e principalmente toda essa parte de fomento técnico aí vai fazer para que a gente tenha os melhores resultados nas terras baixas. Ô Lindolfo, nós teremos essa manhã de campo, pode-se dizer assim, com almoço na Fazenda São Francisco. Localize o pessoal para nós aí. A São Francisco pertence ao Grupo Quero Quero, é isso, né? Isso, Alex, a São Francisco pertence ao Grupo Quero Quero, que tem o seu principal aí, que é o nosso amigo Ricardo Gonçalves, o irmão dele também, Clóvis Gonçalves, ao qual foi meu parceiro durante 7 anos. Plantamos uma área aí em parceria com o irmão do Ricardo, com o Clóvis. Pessoas sérias que buscam sempre o desenvolvimento, algo novo. E a Fazenda São Francisco, ela fica a aproximadamente 20 quilômetros da sede do município aqui de Jaguarão. Quem chega pela BR 116, no trevo do Posto Sim, próximo ao pórtico, já pode entrar à esquerda e segue reto pelo Corredor das Tropas, aqui é conhecido. Estrada do Charqueiro? Isso, e também dá para entrar pela 27 de janeiro, aí tem que passar o pórtico, entra na cidade 27 de janeiro, sobe sentido ao quartel para pegar a Estrada São Francisco. Então, tem 2 entradas aqui na cidade, para o pessoal escolher, vai estar as 2 entradas sinalizadas, talvez com alguém para dar informação aí, que a prefeitura vai disponibilizar, a secretaria aqui. E aí depois a gente pega a Estrada da Charqueada, logo após que sair da cidade, pela Estrada da Charqueada, vai ter uma cancela, essa cancela vai estar liberada no dia, e o pessoal passa e vai reto, é uma estrada muito reta, e chegará na porteira da São Francisco, onde já praticamente chegará de frente para a produtividade do milho, para a lavoura do milho, ao qual tem esse projeto do Suco Camaleão, e estará sendo feita essa abertura, esse grande evento que vai acontecer em Jaguarão. Então, a gente convida a todos, Alex e Juliano, que venham ver essa tecnologia. Jaguarão vai estar de portas abertas, vai estar esperando todos aqui, com muita receptividade. Teremos, como o Alex falou, o almoço na fazenda, teremos o roteiro técnico, com vários ambientes para andar. Então será um evento muito produtivo, do qual se levará muitas ideias, e eu acho que o pessoal tem que vir, porque o Rio Grande do Sul precisa produzir milho. Então esperamos todos aqui em Jaguarão. Ô Juliano, tu me disseste que está desde 17 na função de secretário, é isso? O Lindolfo? Desde 2017, né? 2017, dia 21 de outubro de 2017. Tu olha só, Zé. O Zé Carlos está conosco aqui. O Zé Carlos é um entusiasta do milho também, mas tu olha só o que é um trabalho bem feito. Já são 5 anos, vai fazer 6 anos nessa função, e numa função que atende todos os produtores, independente do tamanho, né? Porque hoje, o Lindolfo e Juliano, a gente está vendo aí divisões, o Ministério dos Grandes, o Ministério dos Pequenos, a Secretaria dos Grandes, a Secretaria... Agricultura é tudo a mesma coisa, meu amigo. Como é que está um problema que é sério em todos os municípios, o Lindolfo, estradas vicinais, como é que está aí a função? Assim, Alex, até Jaguarão tem uma peculiaridade que... quase praticamente todos os municípios quem atende a infraestrutura rural é a Secretaria de Obras. E Jaguarão não possui a Secretaria de Obras, ela possui a Secretaria de Serviços Urbanos. Então toda a infraestrutura rural ela está dentro da Secretaria da Agricultura também. Então a responsabilidade das estradas também é nossa.
E esse foi um dos pontos iniciais que a gente começou aqui em Jaguarão, porque não tem como ter um agronegócio forte, e quando eu falo agro, eu vou voltar naquilo que tu falou, é algo que eu defendo e entrei defendendo aqui em Jaguarão. Quando a gente fala agronegócio, são todos, é o pequeno, o médio e o grande proprietário. E quando eu falo grande, médio, pequeno proprietário, eu gosto de falar em proprietário, porque às vezes as pessoas falam ao pequeno produtor, não existe pequeno produtor, porque o pequeno proprietário é um grande produtor que produz numa área pequena. Então ele faz parte do agronegócio. E as estradas é um ponto importante da nossa gestão aqui, que nós entendemos que todos necessitam da estrada, porque não adianta lá o grupo Quero ter esse projeto Sulco Camalhão e nesses 20 quilômetros até chegar na BR ele tem uma dificuldade de tirar o seu produto na hora mais importante, que é a safra, ou que é também a planta. Então as estradas sempre foi um ponto fundamental. Nós temos investimentos em 2018 aqui em Jaguarão, Alex, Juliano, nós trouxemos uma ideia da Conferência dos Secretários da Agricultura do Estado, ao qual eu participei, e implementamos, que foi criar o Fundo Municipal das Estradas, onde 50% do valor do ITR vai para um fundo municipal, fica vinculado ao serviço de estradas, e ele é regido pelo Conselho Agropecuário de Jaguarão. Então, e está funcionando bem, Juliano? Desculpa, Lindolfo, está funcionando bem? Funciona muito bem. Talvez eu sempre digo que foi aqui em Jaguarão, foi o nosso divisor de águas. A gente faz reuniões mensais, é uma reunião por mês com o Conselho, discute aonde será investido o dinheiro do fundo, discute o que a gente vai fazer, de que forma. Então, nós trouxemos também o produtor rural, né, o agronegócio, para nos ajudar e ser um grande apoiador para a gente resolver o problema das nossas estradas vicinais. E hoje eu posso dizer que o Jaguarão pode andar de ponta a ponta e o produtor rural não vai ter o problema de tirar o seu produto bem mais precioso que ele tem na hora da produção. Ou seja, é possível, tu viu, Zé? Esse modelo aí, nós trouxemos inclusive o presidente da Associação dos Arrozeiros lá de Uruguaiana para tentar implementar aqui em Camaquã. Mas é o seguinte, o prefeito, o nosso Robertito, que semana que vem vai estar conosco aqui, e aqui, por alguma razão, não sei se o projeto tinha sido apresentado pela oposição, acabou não dando liga. Complicado, mas temos esperança ainda que funcione, porque a situação das estradas aqui é complicada. Zé Carlos Pires, tem um questionamento aí. É o seguinte, o Juliano e o Lindolfo, eu passei ontem por uma área da Zona Sul que fiquei preocupado. Passei por Cerrito, Candiota, Bagé, Ulha Negra, e verifiquei que aquela área está sendo muito mais atingida pela seca. Entendeu? Então, eu faço uma pergunta. Se fala muito agora que é um sucesso esse projeto Sulco Camalhão. Não tem dúvida nenhuma que eu, passando lá, estava verificando a necessidade desse projeto. Mas eu fico fazendo uma pergunta, entendeu? E como é que vão começar a organizar as águas, hein? Porque eu não vi nenhum projeto aí em cima de São Gonçalo, nem do Piratini, né? Nem daquele canal ocioso de Pelotas a Rio Grande, que poderá irrigar ali mais de 6.000 hectares. E aí, tem algum projeto que possa se deslumbrar nesses próximos anos para essa região? Irrigação, né? Irrigação. Deixa eu tentar ajudar aí nessa pergunta. Tem alguns projetos aí que vem acontecendo dentro do Estado, buscando principalmente a questão das barragens, né? Ou seja, você fazer a contenção dessa água, né? Principalmente, vamos falar em açudes. Então existe um projeto aí bastante importante com açudes menores de 25 hectares, que vem tramitando. Isso aí é um trabalho do Estado, né, do governo do Estado, com várias áreas, né? Então você tem não só a agricultura, mas o meio ambiente junto. Mas eu digo, falando um pouquinho mais na metade sul, o que a gente tem, né?
nós temos o arroz, e a gente tem hoje a água disponível do arroz. Então tem muitas áreas hoje onde você tem uma redução da área do arroz, ou é área de pousio, que você pode estar utilizando essa mesma água, né? E no caso do arroz, ele consome um volume muito maior de água comparado à cultura do milho e à cultura da soja também. Então, ou seja, em teoria você teria uma sobra de água quando você utiliza a cultura do milho e se você reduz um pouco a área de arroz. Então, ou seja, se a gente olhar para a realidade da metade sul, ela é bastante distinta, né? Porque você tem muitas barragens, você tem muitos canais, você tem muita oportunidade de água, né? E obviamente que aí a gente tem essa possibilidade do incremento da cultura do milho, porque essa água ela já estaria disponível. Agora, em regiões onde você não tem essa água disponível, né, aí é uma situação mais crítica, que é onde nós vamos ter que trabalhar com situações onde que daqui a pouco já tem projetos também falando em aproveitamento de áreas de APP, onde você faz as contenções de água, mas você tem que compensar, obviamente, essa perda de vegetação que normalmente você tem, né, próximo a córregos, né? Então existe todo um trabalho em cima disso aí, junto do governo do estado, e aí agora também, acho que junto ao governo federal, para tentar viabilizar essa situação. E a gente tem que lembrar também que não adianta só você ter água, você tem que ter energia também. Então, ou seja, nas áreas de arroz, normalmente você já tem as duas coisas disponíveis, né? Tanto a energia quanto a água pelos canais e pelas barragens, já que já existem há bastante tempo. Eu vou trazer para vocês aqui o depoimento do Emerson Pérez, o Emerson que é também aí um entusiasta, um profissional que tem trabalhado muito nessa questão do suco camalhão, e passa para o Juliano e para o Lindolfo agora essa experiência aqui no CT. Emerson, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes, e ao Juliano e ao Lindolfo. A GTEC aqui em Camaquã tem um CT, são 70 hectares, todo no suco camalhão, com milho e soja. Inclusive no nosso dia de campo a gente vai programar a data, né, Alex, que está muito apertado nessa época. A gente quer fugir um pouco dos eventos para tornar mais interessante para o público, né? Mas, ou seja, aqui uma área tradicional de arroz, já dando um exemplo aqui da água, essa área conseguia ser irrigada apenas 50% dela com arroz, com muita dificuldade, e a gente trabalha aí o ano inteiro com soja e milho com sobra de água, né? Até já o ano que vem entrando em 2 safras, milho na safra principal e soja na safrinha, né? Então é um exemplo aqui em Camaquã que a gente quer passar de sair dessa área, dessas áreas mais infestadas de invasoras de vermelho, produzindo pouco arroz com outras atividades, né, no suco camalhão. E também podendo manter as 3 atividades junto, arroz, milho e soja, né? Eu acho que isso vai contribuir muito para o arroz, na parte de diminuir um pouco ou não aumentar a área plantada, e também vai trazer para o estado essa oferta de milho que tanto precisa, porque isso vai movimentar todo o PIB aí, né? É maravilhoso esse PIB aí que é projetado com o projeto 2 safras, né? 30 bilhões, né? Ô Juliano, já pra gente encaminhar a conclusão aí, eu te pergunto o seguinte, tu que lida com muitos produtores, né? Como é que tá essa conscientização aí em relação a esse custo-benefício do milho? O pessoal tem comprado a ideia, o pessoal tá... Porque a verdade é o seguinte, né? O produtor, quando ele vê que realmente vai dar e tem certeza, ele toca a ficha, né? Agora, a gente sabe que as margens elas são apertadas, é complicado às vezes tu arriscar, mas há aí uma orientação de vocês técnicos para ir devagar, né? Vamos aos pouquinhos e experimentando, né, Juliano? Eu sempre digo assim, ó, a gente quer sempre dar um passo de cada vez e não dar um passo para frente e depois dar 2 para trás. Então, ou seja, se fizer bem feito, e a gente tem a situação da água, pessoal, essa é a principal. Hoje 50% da tua produtividade ela se dá baseado na irrigação, na chuva, e o restante são o que precisa, né, depois, adubação, calagem, etc., para você conseguir boas produtividades.
mas a estabilidade produtiva ela se dá através da água e, obviamente, de técnicas, né, que você vai utilizar para produzir mais. Então, eu digo assim, o agricultor, aquele que ele experimentou fazer um pedacinho da área dele, 1, 2, 3 hectares, pode ser uma área pequena, e aprendeu a manejar a água, e normalmente o agricultor arrozeiro, o agricultor arrozeiro, ele sabe manejar muito bem a água. É verdade. Fazer o uso do suco camalhão, o uso de mangueiras, ele é muito simples mesmo. Então, ou seja, você tendo a água, você vai conseguir avançar, e eu tenho certeza absoluta que o agricultor que ele fizer usar a irrigação via suco camalhão, ele não volta atrás mais pensando em milho ou soja em sequeiro, ele vai pensar sempre na irrigação pela estabilidade, ou seja, você vai investir, você tem um investimento maior, a cultura do milho ela requer um investimento maior, mas consequentemente ela responde também. Então, ou seja, lá na soja você vai colher 80, 90 sacos numa área irrigada, no milho você pode colher 200, então, ou seja, ou mais que 200. Então, ou seja, você investe mais, você vai ter um retorno maior, principalmente pelo fato da responsividade da cultura do milho, principalmente na irrigação e, obviamente, no uso de insumos e da alta tecnologia que permite na cultura do milho. Lindolfo, quero te agradecer e deixar também tua vontade aí para fazer a conclusão, o fechamento, amigo. Alex, dizer assim, um pouco dessa questão da produtividade aí que o Juliano estava falando, né? Eu tive agora semana segunda e terça em viagem a Porto Alegre com o proprietário da fazenda, o seu Ricardo Gonçalves, e a gente vinha comentando, a projeção deles de colheita é 160 sacos. Eu falei para ele que acho que eles vão fechar mais que isso, mas é a projeção deles, né? Então vamos pegar pela projeção deles, o custo deles hoje está em 140 sacos. Então eles vão ter uma lucratividade de 20 sacos aí por hectare, em média 1.700 por hectares, num ano onde a região aqui, a região sul, praticamente perdeu 100% da produtividade do milho no sequeiro, fora da irrigação. Então aí entra a importância, que o Juliano falou, que no momento que tu for para o suco camalhão, que tu ir para uma irrigação, tu não volta atrás. A lucratividade, ela é certa. Então, talvez isso, às vezes me chamam até de sonhador, mas eu sou um sonhador que corro atrás e busco resolver os problemas. Assim como a gente sonhou em ter estradas de qualidade, nós sonhamos em ter uma produção que podemos fugir da estiagem. A região sul aqui está enfrentando nos últimos 3 anos estiagem, a maioria dos municípios decretando estado de emergência. Jaguarão foi um que decretou. Então, semana que vem, através da Zona Sul, atualmente, em 2023, agora eu sou presidente do Conselho dos Secretários da Zona Sul, e juntamente com o presidente da Zona Sul, o prefeito Cerrito, o Douglas, nós estamos tentando uma agenda em Porto Alegre para ir discutir essa questão com o governo. Eu conversando com o Douglas falei, o governo do estado faz o troca-troca do milho, né, para a agricultura familiar, e vai ir para o 3º ano que o estado vai dar anuência no pagamento troca-troca. Então o estado está rasgando dinheiro, porque o produtor também não está ocupando esse milho, ele está perdendo esse milho. Então acho que nós temos que achar uma maneira, achar um projeto para que o estado pare de rasgar dinheiro e o produtor possa ter a garantia da sua produção. E essa garantia passa, como o Juliano falou, pela água, pelos reservatórios de água. Então o governo vai ter que se unir com os municípios, aí vai entrar a questão ambiental, nós temos que conversar com o meio ambiente. O Juliano falou na questão de APP, e faz anos que nós, secretários da Agricultura, vemos debatendo isso. A área da APP, ela tem que ter um projeto para a gente poder reservar essa água, que nem o Juliano disse, vamos beneficiar em outro lugar essa vegetação, mas nós precisamos reservar essa água, porque senão nós estamos rasgando dinheiro todo ano, o Estado, estamos botando dinheiro público fora, então nós temos que achar essa solução. E isso, nós estamos tentando essa agenda em Porto Alegre, provavelmente semanas que vem vamos estar com uma comitiva em Porto Alegre, discutindo na Secretaria do Desenvolvimento Rural, Emater, e talvez na Secretaria da Agricultura. Foi o único lugar que ainda a gente não conseguiu um horário, uma agenda para a gente
discutir isso junto com o governo. E para finalizar, Juliano, Alex, mais uma vez dizer que Jaguarão está de portas abertas. O nosso prefeito, o prefeito Rogério Cruz, é um entusiasta, ele nos cobra, ele quer algo diferente em Jaguarão. Essa semana ainda a gente teve uma reunião e ele me chateou, Zé, nós não podemos ser conhecidos só pelas estradas rurais, nós temos que ser conhecidos por algo diferente. Então o nosso prefeito Rogério aqui é um entusiasta e com certeza Jaguarão vai fazer a recepção a todos que estiverem aqui no evento. Convido mais uma vez, dia 10/2, todos os caminhos levam para a Fazenda São Francisco. Com certeza vale a pena conhecer esse projeto Suco Camaleão. Deixar aqui os parabéns para todos os envolvidos nesse projeto, Alex e Juliano, que com certeza será um divisor de água no milho, onde o Estado hoje tem que comprar milho de fora e às vezes tem que pagar talvez até R$20 a mais a saca, né, das indústrias, e isso tira a competitividade das indústrias aí com Santa Catarina, com o Paraná. Então nós temos que achar esse meio para chegar, ser competitivo com o resto do país nessa questão. O que tu falas é exatamente o que acontece. Tu não estavas ainda ao vivo quando eu falei com o Juliano, que estive na Languiru, ele falou exatamente esse número. É difícil competir pagando R$20 a mais pelo milho que vem do Paraná. Tanto o Juliano quanto o Lindolfo, eu quero agradecer muito a vocês também, especialmente a Pioneira aí pela parceria, de nós estarmos lá e pela confiança, viu, Juliano e Lindolfo, de tal Conexão Rural junto com esse evento aí. Nós vamos estar lá dia 10 e vamos estar divulgando muito isso aí até lá, porque é importante que o produtor de qualquer região que esteja nos ouvindo agora, pegue aí, junte-se a mais 2, 3, 4 aí, bota numa caminhonete e vamos conhecer essas técnicas que estão sendo aplicadas lá. Nós vamos ter aí uma ampla programação de manhã nas estações. O início dos roteiros é às 8 horas, a recepção já é às 7 horas, já vai ter um café lá, que o Lindolfo vai preparar para nós, lá com cuca, provavelmente. Depois, as estações demonstrativas sobre cultivo de milho em terras baixas, projeto Sul, que a gente falou aí, secagem e armazenagem de milho. E aí, às 11h30 acontece o ato solene de abertura, com a presença, inclusive, de autoridades. Eu não sei se o secretário Feltz confirmou presença aí, o Lindolfo. Lá ele confirmou, e o governador também confirmou. A princípio vão estar todos, né? Quero aproveitar aqui, bem ligeirinho, Alex, quando tu falou que vai ter um café com cuca, eu me lembrei, né? Eu sou um entusiasta e dizer que eu não sou natural de Jaguarão, mas sou um jaguarense de coração, né? De onde é que tu é, Lindolfo? Sou natural lá de Saldanha Marinho, Santa Bárbara do Sul, perto de Carazinho, Passo Fundo. Tu é lá de cima. Tá extraditado aí. Extraditado. Estamos a Jaguarão há 12 anos. Quando nós chegamos em Jaguarão há 12 anos atrás, praticamente não existia lavoura de soja. Aí nós ouvia falar que a soja não dava na região sul, hoje a soja está aqui. E hoje a gente está correndo atrás da produção do milho. Também, às vezes, escutando que o milho não dá, mas vamos provar que o milho dá na região sul também. Inscrições www.jaguarão.rs.gov.br/abertura da colheita do milho 2023. Um grande abraço para vocês, amigos, e até o dia 10, se Deus quiser. Obrigado, um abraço aí a todos também, um bom dia aí.